Seja bem-vindo ao canal Analisando Consciência da Fé pela Razão. Hoje, meus irmãos, eu vou falar o tema muito interessante, falando sobre arqueologia e evidência, falando sobre deuses, milhares de deuses, ou 500 milhões de deuses, bilhões, falando sobre o livro apócrifo e falando um pouco da Bíblia da Trindade. Debate bíblico cristão, o ateu, parte 3. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade. Então, meus irmãos, o verde foi o meu. A arqueologia já comprovou, foi escrito pelo romanos e católico. Aquele marcou aqui, colocou Daniel no branco. Historiadores também, eles encontraram vestígios. Escritura, o livro apócrifo, manuscrito, que isso comprovou isso. Aí eu disse no verde, tá bom. Aí Daniel falando no branco. Assim como tu sabe que foi o Cabral que descobriu o Brasil, tu sabe, graças ao estudo e vestígio encontrado, a Bíblia mente aí, no branco. Eu vou comprovar você. Aí Daniel falando no branco. Como o quê? Agora vou te explicar. No branco, Daniel. Provar o quê? O quê? Justificação. Aí ele falou assim, Daniel, fala. Eu disse, calma. E aí, meus irmãos, mandei o link para ele e dizendo a Trindade não existe na Bíblia, no verde. Aí eu coloquei a ele, Deus é o único. Aí eu coloquei, não existe 3 deuses. Então, meus irmãos, eu vou colocar o áudio para você escutar um pouquinho daquilo que eu disse para ele, da minha justificação. Daniel, Jesus Cristo existe, Deus existe, Jesus Cristo existe, Trindade não existe na Bíblia. Então, Daniel, a única pessoa que desceu do céu foi Jesus Cristo, 100% perfeito. Mas por que você não acredita da palavra de Deus? Daniel, assim, eu sei, Daniel, o homem quer ser melhor do que Deus, chegar no alto e sabendo que ele tem um poder, como fosse Torre de Babel, com o rei Herodes. Mas, Daniel, eu sei que existem muitos deuses. Por exemplo, se um homem fazer uma cadeira, ele é um deuses. Se o homem fazer uma porta, ele é deuses. Se o homem fazer televisão, ele é Deus. Se fosse, se um homem fazer computador, ele é Deus. Então, nessa terra, é como fosse todas as pessoas são Deus. Mas, Daniel, não é bem assim. O homem, Daniel, ele é igual ao computador. Quando apaga o computador, apaga o homem. E sabendo que é o HD, da memória do homem, O homem, Daniel, ele quer ser melhor, ele quer chegar a tudo. Ele quer chegar a tudo, mas ele não tem um poder, porque Jeová colocou um limite nele. Como fosse Davi derrotando o gigante. Como fosse querendo chegar na face de Deus, sabendo que ele nunca vai chegar na face de Deus. E
sabendo, a única pessoa que chegou na face de Deus foi Jesus Cristo, pela permissão de Deus, do propósito dele. Então, Daniel, para mim, Deus existe na minha vida. Eu sinto da presença dele. Ele fala todos os dias comigo. E eu tenho uma boa experiência com ele, da palavra dele. Eu não acredito, Daniel, da boca do homem. Eu acredito da fala de Deus, da presença de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu não só sinto ele só na Bíblia Sagrada. Eu sinto ele da presença dele, porque Deus fala conosco o tempo todo, Daniel, pelo Espírito Santo de Deus, pela comunicação com ele e pelas coisas. E ainda mais o homem tem que abandonar tudo. O homem não quer ter lei do mandamento de Deus. E o homem tem que ter lei. Da Bíblia Sagrada tem lei de Deus. E você mesmo prova aí. Ah, será que Deus fez isso? Será que Deus fez aquilo? É sobre dualidade de Deus. Ah, será que Deus é bem ou mal? E sabendo, Daniel, não significa Deus é o bem ou o mal. Há tantas coisas mal na Bíblia Sagrada. Não, Daniel. Deus tem a justiça dele. Deus é misericordioso. Deus é poderoso. Deus é tudo nossa vida. Por que será, Daniel, tem essa calma de vírus? Significa do Egito, despraga do Egito. Não significa Deus colocou praga neles. Ele mesmo que praticaram o mal, e o mal foi para ele. E Deus fez tudo perfeito, Daniel. Deus fez Adão e Eva perfeito, tudo perfeito. Foi o homem que pecou. Foi o homem que fez essas coisas e não Deus. E ainda mais da Bíblia Sagrada é perfeito. Toda a escritura, Daniel, é inspirada por Deus. Foi a obra de Deus, do pensamento de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para o homem escrever a Bíblia Sagrada. O homem foi o instrumento, o homem foi um instrumento de Deus. O homem tinha aquela força ativa de Deus, aquela força de pessoa, do Espírito Santo pessoa, que eu acredito. Espírito Santo pessoa não significa que eu estou blasfemando Espírito Santo de Deus. Eu acredito do Espírito Santo de Deus pessoa, como Jesus Cristo, que desceu do céu 100% perfeito, que ele pagou alto preço na cruz. Então, meus irmãos, Daniel colocou aqui. Ele marcou no áudio 29, desse aqui. No áudio 29 ele marcou. Mensagem de voz, no áudio 29. Ele colocou aqui, porque existe milhares de deuses. No branco, você só é cristão por influência religiosa no Brasil? Se nascesse há 3.000 anos na Grécia, iria adorar Zeus? Então, meus irmãos, mandei o áudio para ele. E aí, meus irmãos, vocês prestem atenção daquilo que eu disse para ele, entendeu, meus irmãos? No áudio, dando resposta para ele. Daniel, você está referente sobre isso, sobre os anjos caídos. Daniel, os anjos caídos, eles seguiam o rumo deles, eles se casaram com as mulheres, eles tiveram filhos. E cada um, Daniel, foi deuses. Cada um foi deuses, foi anjos. Então, esses anjos caídos, Daniel, estão encarnados com os homens. Encarnação. Então, esses 144 mil estão encarnados. Mas falando sobre a questão da sua pergunta que você falou, porque existe milhares de deuses. Daniel, todas as pessoas, não significa as pessoas são deuses. Porque não existe
cada um foi pai, como fosse deuses. Não significa que eles teve o poder de fazer a terra, de fazer todas as coisas. Cada um teve a parte de Elohim, Shaddai e Dornai. Não, Daniel. Eles eram anjos superiores, mais do que ser humano. Não significa que cada anjo foi deuses, e como fosse ele deixar do céu, os anjos como fosse deixar do céu para ser deuses. Não. Eles não têm o poder de... Porque ele não é mais deuses. Porque ele não tem mais aquele poder que ele teve, os anjos mais. Porque Deus tirou o poder deles. Então, Daniel, o homem quer ser como fosse 7.000 deuses. Mas é o único Jeová, Daniel. É o único ele que... Porque, Daniel, Deus é título das igrejas. E eu acredito em Jeová. Porque eu converso com ele é poderoso de todas as coisas. Não significa que Jeová criou eles como deuses. Como fosse Jesus Cristo, como fosse Moisés, Elohim, como fosse Josué. E apesar que cada um deles foi pai, mas Deus deu livre-arbítrio para eles. Deus tirou o poder dos anjos. Porque o homem Deus e Daniel, aquelas pessoas que têm um poder. E eles não têm aquele poder. Então, você falou sobre questão de você só é cristão por influência religiosa do Brasil. Não, Daniel. Eu não sou cristão. Eu sou cristã de uma forma de livre. Sou livre do sistema religioso. Eu não frequento, Daniel, igrejas. Eu não frequento as igrejas, mas eu sou da Testemunha de Jeová. Eu estudo com eles e termo assim. E sabendo, Daniel, eu não sou influenciado do sistema dele, do meu cérebro, sendo prisioneiro do religioso. Ainda mais que Jesus Cristo foi Messias e ele não é do sistema religioso, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi fora do sistema. Como ele fala que é de César, que é de César. Como ele falou da moeda. Então, Jesus Cristo não é de dinheiro. Jesus Cristo é maravilhoso. Eu acredito em Jesus Cristo que veio aqui na terra. Eu acredito nele. Eu acredito que Jesus existe na nossa vida, dentro de nós, do Espírito Santo. Então, você falou sobre se nascesse há 3.000 anos na Grécia, iria adorar Zeus. Oh, meu Deus do céu, Zeus. Aquele Zeus de flecha, aquelas coisas, como fosse uma estátua, como fosse uma igreja católica, como fosse colocando Maria, como fosse colocando Damião, Maria, essas coisas assim. Na verdade... Então, meus irmãos, eu mandei a foto aqui falando sobre Zeus, mandei para ele uma estátua para justificar para ele. Eu mandei, meus irmãos, o estudo bíblico da Trindade não existe na Bíblia. Então, meus irmãos, eu coloquei aqui, meus irmãos, vou clicar. Apresentação. Eu vou adiantar aqui, entendeu, meus irmãos? Cristo é um Pai celestial, sim. Mas Jesus teve um Pai, meus irmãos. E apesar, meus irmãos, Jesus Cristo desceu do céu, meus irmãos, 100% perfeito. Mas... Então, meus irmãos, eu mandei o áudio isso para ele, o áudio. Então, meus irmãos, se inscreva no meu canal.
Eu vou mostrar o áudio que eu mandei para ele, dizendo o estudo bíblico da Trindade. O estudo bíblico da Trindade não existe na Bíblia. Eu mandei, meus irmãos, um recado para ele, uma mensagem. A mensagem meu também, da Testemunho de Jeová também, dizendo para ele, dando resposta, que Deus existe. Então, meus irmãos, se inscrevam no meu canal. Não deu tempo para falar da Trindade, mas eu vou falar para vocês, meus irmãos. Eu coloquei o básico, um pouquinho da falando da Trindade. Então, meus irmãos, se inscrevam no meu canal. Meus claros e meus irmãos, eu espero que você goste, meus irmãos, do debate. Cada dia, meus irmãos, novidade, coisa interessante. Se vocês, meus irmãos, quiserem participar, é muito bom, meus irmãos, o debate. Cada dia, meus irmãos, entre as pessoas do debate bíblico cristão. Então, meus irmãos, até mais.